Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Fora do Juízo, que vamos conversar sobre as cautelas legais do advogado, que serviço o advogado pode fazer para a aquisição, o investimento de imóveis em leilão. Vamos deixar todo mundo entrando. Bem-vindo, Gerson. Bem-vindo, Wenderson. Vamos avisar aqui a nossa convidada que estamos online, a nossa querida Dandara. Ela que trabalha dia e noite aí com leilão de imóveis. Começamos um pouquinho depois hoje, né? Não às 18 pontualmente, porque eu peguei o engarrafamento do eixo central aqui de Brasília, mas cheguei na graça de Deus. Cheguei em Brasília, já trabalhei aqui em Brasília, tive reuniões importantes e amanhã, com fé em Deus, também terei outras reuniões importantes, dessa vez com o Judiciário. E na quarta eu irei, aí na minha agenda tão corrida, para Salvador, né? Saí de São Paulo hoje. Vida real é isso. Um abraço aqui para Alexiane, Pai Bernardo chegou. Esse quadro é super carinhoso, né? Do Pai Bernardo Responde. Eu me divirto também. Tenho procurado dar atenção cada vez maior aqui nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso aí a esse mundo grande de questão, né, de assuntos do imobiliário. O Marco pergunta: você ministra algum curso? Tenho interesse. Bem-vinda também, doutora Érica Krugel. Então, Marco, eu coordeno duas especializações, né, porque eu acho que o direito imobiliário precisa de uma profundidade adequada para atuar. E eu organizo alguns cursos também, de vez em quando, assim, com alguma periodicidade, pelo 3C, pelo Centro de Conhecimento QESE, que é essa escola que busquei organizar aí os maiores nomes, com os maiores conteúdos, gente que de fato faz o direito imobiliário acontecer no Brasil. Em breve, eu vou falar isso aqui hoje na live, a gente vai ter um curso, super curso de auditoria para aquisição de imóveis, um curso completamente inédito no Brasil, feito por advogados que de fato sabem, que se dedicam, cujo dia a dia é auditoria imobiliária para aquisição, é o due diligence. E aí a gente vai ver todos os vieses, está muito bonito o curso. Mas antes a gente vai ter uma semana completamente gratuita dos segredos do due diligence imobiliário, 3 dias, que a gente deve fazer início de maio. Eu também vou abrir aqui a oportunidade para todos estarem conosco. Nesse momento, Marco, eu não estou comercializando curso nenhum. Eu organizei no ano passado o curso da adjudicação compulsória extrajudicial, que foi legal. Eu trouxe algumas pessoas do CNJ para participar, alguns juízes. Foi bem completo, né? A turma gostou bastante do curso de adjudicação compulsória extrajudicial, em que a gente trabalhou todas as premissas do provimento, em que eu ajudei a fazer acontecer também, como relator do tema no Conselho Consultivo do Agente Regulador da Corregedoria Nacional, que fui nomeado pelo ministro Salomão. Tive essa honra aí, sou muito grato à doutora Daniela, à doutora Carolina, pela oportunidade de ter relatado esse tema tão importante para o acesso à casa própria do brasileiro. E depois também organizamos um curso do Marco Geral das Garantias, a 14711. Hoje nós vamos discutir o due diligence de leilão. Eu estou esperando aqui a Dandara entrar para que a gente possa justamente conversar sobre esse dia a dia do advogado imobiliário. Hoje, o investimento em leilão ele é muito presente por muita gente. Muita gente... Oi, Dandara, solicita aqui para a gente poder entrar ao vivo com Dandara. Será que se eu clicar entrar ao vivo com Dandara vai baixar essa live? Olha, com leilão. E é um campo muito atrativo. A Dandara vai conversar aqui com a gente também. Vou pedir para a Dandara contar um pouco da sua experiência. Ela entrou nesse mercado. Olha só, Olá! bem-vinda. Obrigada pelo convite. Grande prazer estar aqui hoje com você. Prazer todo nosso. Finalmente aconteceu, né? Há tempos eu falei, Dandara, vamos fazer alguma coisa juntos, alguma live. E aí não tinha agenda, não dava.
sempre corrido. Sim, finalmente, finalmente. Vai ser bem bacana. Gente que não acompanha a Dandara pode já acompanhá-la, porque são posts sempre muito didáticos. Isso é vida real, né, do advogado que trabalha com leilão. E ela acumulou muito conhecimento, né? Hoje está como vice-presidente da Comissão de Leilões do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Eu havia antes, inclusive, do IBRADIM, né? Depois a gente descobriu isso em comum, não foi, Dandara? Oi. E a gente está aqui conversando hoje sobre esse serviço que é prestado por advogados e é orientante na hora de adquirir um imóvel em leilão, que é um serviço bem anterior à parte depois que vem com a arrematação, a ocupação do imóvel, né, Dandara? Explica para a Sim. gente do que ele se encaixa nessa fase inicial e saber como é que você pé em leilão no Brasil, como é que você construiu o seu império de conhecimento? Sim, primeiro, muito obrigada pelo convite, Bernardo. Realmente a gente já estava tentando marcar um tempo, finalmente as agendas coincidiram. É um grande prazer estar aqui, um grande prazer estar à frente, junto com a Celina, da Comissão de Leilões do Bradim. A gente está crescendo cada vez mais. É um tema que a gente vem buscando trazer cada vez mais informação de qualidade, principalmente porque os leilões estão caindo cada vez mais na boca do povo, né? Realmente. O som tá meio estranho para você aí também? Tá meio picotante, não sei se é só para mim. Será que se eu colocar o aqui, Não, pra mim, eu não sei se pro pessoal que tá aí ouvindo tá esquisito também, mas pra mim tá meio um chiado, assim, sabe? Não sei se é só no meu. Galera, tá ouvindo bem? O Guilherme falou aqui que tá estranho, realmente. Eu conectei e desconectei meu fone. Vamos, será que eu continua tô, chiado? pra mim melhorou. Deixa eu ver se pro pessoal tá melhor. Tá melhor, pessoal, o som? Agora acho que melhorou, não? Pra mim melhorou. Vamos ver se pro pessoal melhorou. Pra mim agora parou o chiado. Não sei se era o fone que você colocou e melhorou. Ah, aqui não tô ouvindo mais chiado. Vamos lá, Dandara. Então, show. Então, é um grande prazer estar de frente com a Celina aí da Comissão de Leilões. A gente vem querendo realmente trazer cada vez mais informações sobre os leilões. Tem muito advogado começando a trabalhar com leilões agora. E aí já pego o gancho para falar um pouco, né? Como eu comecei a trabalhar com leilões, eu comecei lá no finzinho de 2016, 2017, eu trabalhava como advogada associada no escritório. E daí o meu chefe, na época, ele começou a estudar sobre o mercado de leilões e na época, engraçado que os leilões, a grande maioria, não tinha disputa, encerravam negativos, ainda não tinha toda essa informação, então é uma coisa muito nova ainda. Os leilões em si, obviamente não são novos, né? Já existem desde os primórdios, mas aqui pra gente, né, no Brasil de uma maneira geral, os leilões não tinham toda essa aderência, né? As pessoas tinham medo de participar. Ainda hoje a gente vê muita gente com medo, achando que nunca vai pegar o imóvel, achando que nunca vai conseguir registrar, nunca vai conseguir revender. Então, nessa época, o meu chefe, na época, começou a estudar sobre e a coisa, Bernardo, voou de uma maneira inacreditável, porque o mercado estava engatinhando ainda nesse sentido. Então, a gente entrou no mercado de leilões e, como cresceu muito rápido, eles acabaram tendo que ficar de frente da parte comercial e eu fiquei de frente da parte jurídica. Então, eu tive que aprender na marra como tudo funcionava. Não tem literatura especificamente sobre leilões, a gente tem vários livros de processo civil e etc., que a gente consegue ter uma ideia do procedimento expropriatório, mas a verdade é que sobre leilão mesmo, uma coisa específica, não tem até hoje, né? Então eu tive que aprender na marra, errando, acertando, fiquei de frente das centenas de arrematações que a empresa fazia na época, e até que eu saí, pedi para sair da empresa, porque conflitou com essa questão de rede social e etc., que eu já trabalhava. Era um mercado tão novo que eu tinha 2 meses, 3 meses de Instagram e já tinha gente me pedindo curso, assim, uma coisa de louco. E eu assim, cara, como é que eu vou ensinar? Quem sou eu para ensinar? Sabe aquela coisa que você fica meio como, né, que eu vou fazer? E aí eu meti a cara mesmo, comecei a ensinar, criei o curso e etc. E
abrir minha própria empresa, né? Que iniciou somente como escritório de advocacia. Hoje em dia nós somos uma empresa de investimentos imobiliários focada em leilões de imóveis. E eu fui fazendo minhas arrematações, foi tudo dando muito certo, graças a Deus. Hoje eu tenho arrematações em vários estados aí do Brasil. E os leilões, como eu estava falando, que caíram na boca do povo, também tem a sua parte ruim, né? Porque tem muita gente participando sem assessoria jurídica e a gente sabe que é um procedimento bem mais complexo, não só do ponto de vista do advogado ou do leigo, como também da parte dos magistrados, que eu acredito que sejam um dos nossos maiores, como eu posso dizer, são pedras do nosso sapato, né? Porque cada magistrado atua de um jeito com relação aos leilões, cada um faz de uma maneira. Enfim, a gente acaba tendo muita insegurança nesse mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise de risco que a gente vai conversar hoje aqui nessa live, e justamente para não fazer um mau negócio. Então, mesmo do ponto de vista também do advogado, por exemplo, né, eu trabalho com direito imobiliário desde que eu me formei, já advoguei para condomínio, já fiz várias demandas de direito imobiliário de uma maneira geral, mas leilão é uma coisa muito específica. O procedimento expropriatório do leilão é muito específico. Quando a gente arremata o imóvel, cada juiz lida de um jeito com essa arrematação e na prática a gente vê como é que funciona mesmo. Então, mesmo trabalhando com direito imobiliário, eu nunca tinha lidado com leilão. Então, realmente é uma parte muito específica aí do nosso direito imobiliário que eu sou completamente apaixonada. E aí, o que você acha? A gente fala aqui um pouco da análise de risco do leilão judicial ou extrajudicial primeiro? Pois né? Porque eu acho que todo investidor, e aí tem uma oportunidade muito grande para o advogado, ele tem um rol enorme de opção, Uhum. tanto no judicial como no extrajudicial. O judicial a gente vai ver muito leilão trabalhista, né? Leilão de condomínio também, leva muito imóvel a leilão. Enfim, Uhum. qualquer ação judicial que possa levar a penhora e arrematação, obviamente, pode ser objeto aí de investimento de alguma pessoa. E no leilão extrajudicial, a gente vai ter muita realidade da alienação fiduciária, Exato. que também tem peculiaridades. O que você acha que em relação ao due diligence, Dandara, quem ainda não está familiarizado com esse termo, due diligence é uma expressão que nós usamos no direito imobiliário, que ele reúne um conjunto de cautelas, um conjunto de análises realizadas por um advogado que estabelecem ao cliente o risco naquela operação e meios de mitigá-lo. Então a gente está falando aí de risco de nulidade de leilão, se for o caso, por algum vício de intimação, risco a questão da ocupação, né? Qual o perfil dessa ocupação, que tem que ser objeto de análise também. E isso é muito determinante, né, Dandara? Sim. Uma boa análise vai determinar o êxito, a assertividade aí do investimento, né? O que você acha que o leilão judicial tem em comum com o leilão extrajudicial, né, nessa parte do due diligence? E o que você acha que eles se separam? Sim. Então, no leilão, tem muitos clientes que perguntam, inclusive, o que é melhor, né? Participar de leilão judicial ou leilão extrajudicial. E não tem um tipo de leilão melhor para a gente participar. A verdade é que o que oferecer boa oportunidade, a gente tem que ir para cima, participar. Os leilões judiciais, o que eu acho que eles têm muito em comum com o leilão extrajudicial, se refere à parte da documentação, né? Então, no leilão extrajudicial, que a gente tem a escritura, e no judicial, que a gente tem a carta de arrematação, muito embora sejam títulos aquisitivos completamente diferentes, a gente, no final das contas, alcança uma matrícula completamente limpa para poder revender esse imóvel. Esse é um mito, inclusive, que gera muito medo ainda nas pessoas. Eu vou conseguir revender o imóvel de leilão? A matrícula vai ficar direitinho, vai ficar limpinha? É claro que se você fizer análise de risco direitinha, né, fizer tudo certo, você vai conseguir registrar o imóvel de leilão judicial, tal como o de extrajudicial. Vai ficar no nome do arrematante, vai conseguir revender. A única diferença se refere ao título aquisitivo, que no judicial a gente vai registrar uma carta de arrematação e no extrajudicial a gente vai registrar uma escritura, via de regra, né? Tem leilões extrajudiciais, tem cartórios que admitem o registro de carta de arrematação no leilão extrajudicial, quando é o caso do banco emitir esse tipo de documento. Eu já consegui registrar, por exemplo, em Goiás, carta de arrematação.
Mas eu já tive carta de arrematação que não consegui registrar no Distrito Federal, por exemplo. Então São depende Paulo. muito. São Paulo é São muito Paulo. comum a carta de rematação também. Bahia Isso. já se exige a escritura, por exemplo. Vai ter essa Exatamente. variação, né? Varia. Então, eles são muito iguais nesse sentido que a gente tem um imóvel limpo, registrado no nome do arrematante. Se diferem muito com relação à posse. Com relação à posse no leilão judicial, acontece no próprio processo. Inclusive, eu tive um caso agora, essa semana, de uma aluna que me mandou uma mensagem no direct do Instagram, desesperada, Dandara, eu arrematei um imóvel de leilão judicial, ocupado pelo inquilino, e a juíza determinou que ela entrasse com uma ação de despejo para fazer a emissão na posse. Assim, é aquilo que eu falei no início da live. Cada arrematação que a gente faz, a gente lida com cabeça de juízes completamente diferentes frente a uma arrematação. Então, veja, a gente tem uma arrematação judicial, que a emissão na posse tem que acontecer no próprio processo, independente de quem esteja ocupando, e a juíza determinou que ela entrasse com ação de despejo. Então, ela veio desesperada, eu recorro, não recorro e tal. E aí eu dei o caminho para ela que eu achava que ela deveria seguir. Mas no leilão judicial, a emissão na posse acontece no próprio processo. Então, se é locatário, se é executado, se é um terceiro, não importa. A gente pede, através de simples petição, a emissão na posse, o juiz tem que deferir. E esse tipo de caso, como o dessa aluna, já aconteceu muito antigamente, quando os juízes ainda eram mais despreparados ainda frente a um leilão. Já tive cliente que chegou ao meu escritório que demorou 5 anos para conseguir a posse, justamente porque no leilão judicial a juíza determinou que ele entrasse com a ação de emissão na posse, para conseguir a emissão na posse efetivamente. Então, por isso que a gente escuta ainda hoje muitos mitos sobre os leilões, porque as pessoas ou arrematam sem assessoria jurídica, ou o advogado realmente acaba se embananando um pouco no pós-arremate, porque também Não não faz sabe os pedidos especificar. certos, né? Exatamente. Literalmente não pega a mão do juiz e mostra para ele o caminho. E no extra, se o imóvel estiver ocupado, a gente primeiro tenta a emissão na posse amigável, né? A gente conversa, manda notificação extrajudicial, até porque a notificação é um requisito de validade para a ação de emissão na posse, então a gente tem que de fato notificar. Eu aqui tento notificar 2 vezes, quando entra em contato comigo, eu tento fazer um acordo. Se não sair mediante acordo, eu entro com a ação de emissão na posse. Então, eles são bem diferentes nesse quesito, né? E se eu tenho preferência, por exemplo, com relação aos dois trâmites, eu não tenho. Muito embora seja melhor no judicial a gente só entrar com pedido o juiz deferir, no leilão extrajudicial a gente sabe que a Lei 9.514 garante a emissão na posse liminar ao adquirente. Então, a gente entra com a ação de emissão na posse liminar, não é que ela possa ser deferida, ela deve ser deferida. A lei é bem positiva nesse sentido, né? Então, esse é mais um quesito que a gente tem que brigar muito aqui da nossa parte enquanto advogados, porque tem juiz que não defere liminar. Manda citar, manda realizar audiência. Nossa, já vi cada caso que do juiz falar, não, eu não dou liminar porque se o réu recorrer, vai reverter em segunda instância. Eu falei, nossa, mas tem bola de cristal para saber isso, né? Então, a gente tem que entrar com a ação de emissão na posse e ficar em cima para que a liminar seja de fato deferida. Então, né, essas duas diferenças, assim, essa diferença e essa parte, né, essa semelhança entre os dois leilões é o que eu chamaria mais atenção. Mas com relação ao leilão judicial, eu diria que o due diligence, análise de risco do leilão judicial para o extrajudicial, que assim, é bem diferente. A gente tem dois procedimentos completamente distintos, né? Então, acho que é aí que mora a maior diferença entre eles. E aí o judicial acaba dando mais trabalho para nós advogados do que o extra, sem dúvidas. Já vou perguntar, pedir para você explicar para a turma por que que você acha que o judicial dá mais trabalho. E, gente, vamos lá compartilhar aqui no aviãozinho aqui embaixo com outras pessoas que possam ter acesso a esse conhecimento. É muito raro a gente ter um momento de compartilhar conhecimento aí com profissionais que atuam, estudam no dia a dia de due diligence, de leilão, ainda mais a junção desses dois conhecimentos. É bacana a gente poder falar sobre isso e fazer com que mais gente se antene na possibilidade de atuação do advogado imobiliário. E que direito imobiliário não é só regularização de imóveis, é um universo muito grande. Entre esse universo está esse planeta dos leilões que também tem o serviço do due diligence que nós estamos falando. Um Exato. negócio legal para a gente poder lembrar, né, Dandara?
é que o due diligence imobiliário, ele vai, no caso do leilão, seguir o aspecto geral direitinho. Por exemplo, gente, a gente vai poder fazer um due diligence fundiário. Eu vou comentar com vocês agora a ausência de um due diligence fundiário, Dandara, levou uma circunstância, né, nesses quase 20 anos de advocacia imobiliária, já vi algumas pessoas arrematando lotes que não existem, né? Uma Uhum, tristeza isso, porque o devedor dá em garantia judicial um imóvel que tem matrícula, mas você vai ver o imóvel não existe. Isso acontece muito em estados do Nordeste, é, Norte, né, onde a situação fundiária é mais irregular. Então, às uhum, vezes, o due diligence uhum, fundiário também continua sendo importante, né? Quando não é unidade autônoma, quando são terrenos, assim, que você precisa uhum. ter uma noção de onde é que está aquele imóvel. O due diligence de imobiliário, né? Ele muda um pouco, porque a gente não vai estar focado tanto em fraude de execução, fraude a credores, se for judicial, por exemplo, Uhum. porque tem ali a blindagem do próprio juízo, mas a gente pode continuar considerando como relevante o due diligence urbanístico ambiental, se for um imóvel para desenvolvimento imobiliário. Muito comum que Uhum. pessoas comprem. Eu tive um cliente, Dandara, que enriqueceu comprando terrenos em leilão e vendendo para incorporador. Então, óbvio que ele também deveria saber, né, se pode edificar nesse terreno. Então, do diligence Claro. urbanístico ambiental. Muitas vezes o edital ali não está muito claro sobre circunstâncias de terreno de marinha, né? Sim. Existem situações acessórias que precisam ser cumpridos, isso precisa estar claro para ele também. E até Uhum. um conserto, né? Um conserto desse ato editalício, né, Dandara? Com questões que, se o interessado ele já está participando da análise do risco, ele já pode até notificar o juízo para que alguma situação seja melhor contemplada, né? Uhum. Conta aí pra gente, na sua experiência, casos interessantes dessa análise que você atuou, né? Primeira fase do advogado que trabalha com leilão, a auditoria para a aquisição, para o investimento, né? Que você Sim. vai seguir ele até tirar a pessoa do imóvel e entregar a matrícula limpa, é isso? Sim, isso aí. Eu diria que esse é o carro-chefe, né, que a gente faz na empresa, é a análise completa para literalmente acompanhar o cliente até o final. Até tem uma pessoa que mandou aqui nos comentários da nossa live que tem muita gente hoje vendendo facilidades, né? Que bom que aqui só houve verdade. Porque realmente no mercado de leilões, como de fato existem leilões que você pode comprar sem assessoria jurídica, né? Você às vezes pega lá um leilão extrajudicial, você vê a matrícula tá certinha, não tem dívidas, etc, tá desocupado, aí você acaba comprando sem assessoria jurídica. Mas o problema é que hoje em dia, na internet, as pessoas estão vendendo que todo e qualquer tipo de leilão, se você analisar como se advogado fosse, você pode comprar sozinho, né? E daí derivam vários casos atípicos que eu tenho no meu escritório, porque as pessoas não só me procuram para assessoria completa, como me procuram para resolver problemas fruto de arrematações sem assessoria jurídica. Essa semana mesmo, um cliente me ligou aqui do Rio de Janeiro e ele fez um curso de leilão e daí ele falou, poxa, no curso de leilão falavam que a Caixa sempre quitava as dívidas de PTU e condomínio. E aí, por falha minha, ele me contando, né? Por falha minha, eu nem fui olhar o edital, arrematei o imóvel que eu queria para moradia e tô desesperado porque eu descobri que tem 220 ou 230 de dívida condominial que fica pela minha responsabilidade. O que eu posso fazer, Dandara? Tem como eu desistir dessa arrematação? Tem o que eu faço? Não tem o que você fazer. Tem como você desistir, mas aí você paga multa para a Caixa, você perde a comissão do leiloeiro. Então, nessa brincadeira, ele perdeu ali quase 50 mil reais. E daí ele me procurou para ver se eu tinha algum subterfúgio para entrar com uma ação contra a Caixa para poder não pagar essa multa. Eu falei, não tem o que fazer. E aí, no final, eu até falei para ele, o dinheiro que você vai pagar de multa foi o dinheiro que você economizou com o advogado. Gastou 18 mil reais só de multa para a Caixa. Então, assim, é uma economia que não faz o menor sentido, né? E aí os problemas derivam justamente disso. Esses dias também chegou no meu escritório um cliente que arrematou direitos hereditários, um leilão judicial. Eu falei agora de um problema de um extra, vou falar de um judicial. Ele arrematou direitos hereditários sem assessoria jurídica.
E a gente sabe que, muito embora a gente tenha o entendimento do STJ de que a arrematação se configura como modalidade de aquisição originária da propriedade, cada juiz uma sentença. Então, tem juízes que entendem pela propriedade plena e tem juízes que entendem que você precisa regularizar esse imóvel no nome dos herdeiros ou no nome de quem for, para depois passar para o arrematante. E daí ele me procurou para fazer essa regularização desse imóvel e quando eu entrei no processo ele tinha chegado a contratar um advogado, mas o advogado sequer tentou pedir a propriedade plena. Então, veja, é uma coisa muito específica. De novo, né, a gente voltando àquele tema inicial, é uma coisa muito específica que o advogado, muito embora trabalhe até com direito imobiliário, pega um caso desse, o que ele tem que pedir para o juiz para ele conseguir registrar no nome dele? Será que ele vai ter que regularizar? E nesse caso que eu peguei, inclusive foi um erro grotesco do juiz, porque sequer tinha partilha, sequer tinha inventário. Então o juiz não deveria nem ter leiloado direitos hereditários, deveria ter penhorado o bem do espólio e simplesmente, né? E daí o arrematante conseguiria registrar, enfim. Então, assim, problemas a gente recebe o tempo inteiro com relação aos leilões, casos peculiares mesmo, na análise de risco que a gente vai fazer. Mas o que eu chamo mais atenção assim, do pessoal na hora de fazer análise de risco é, primeiro, com relação às dívidas, porque tem muito leilão de direitos acontecendo com alienação fiduciária. Cada juiz entende. Outro dia também participei de um leilão de direitos em São Paulo. E daí, normalmente, esses leilões em São Paulo de direitos não tem o que a gente fazer, né? Porque os juízes, em sua grande maioria, não transmitem a propriedade plena, não cancelam a alienação fiduciária, mesmo em se tratando de dívida condominial. E aí eu já entro nesse ponto, assim, já dá até uma vontade de falar sobre esse tema que é tão pujante, né? Mas, enfim, que são os leilões de direitos com alienação fiduciária. E daí o cliente queria participar, eu dei sinal vermelho, falei que tinha uma dívida absurda da alienação fiduciária, não dava para a gente participar, e eu ia fazer uma proposta condicionada ao juiz. Quando, nesses casos desses leilões, eu tento, né? Vai que cola, eu explicar para o juiz que, pô, a dívida condominial existe, fiduciária existe, o imóvel vai ser só um elefante branco se ninguém vender, né? Então, eu ia fazer, acompanhando o leilão, deram um lance. E aí deram um lance, eu falei, como assim deram um lance? E aí, quando eu vejo uma coisa assim, eu sempre anoto para estudar depois. Para ver, sei lá, né? Vai que um advogado tirou algum coelho da cartola que eu não tô sabendo. E aí eu acompanhei, na realidade a pessoa arrematou o imóvel e depois pediu a desistência. E assim, pediu a desistência falando que o edital não mencionava alienação fiduciária, sendo que mencionava. E acho que o juiz foi bonzinho de deixar a pessoa desistir, porque ela viu ali que tinha feito besteira, que tinha uma alienação fiduciária. Então, eu chamo muito a atenção do pessoal com relação às dívidas, com relação aos leilões de direitos. Os leilões de direitos não são tão fáceis de regularizar, seja o direito aquisitivo oriundo de promessa de compra e venda, seja o direito aquisitivo oriundo de uma alienação fiduciária, o que quer que seja, são leilões que tem que ter muito cuidado. Nos extrajudiciais, o que eu chamo muita atenção do pessoal é com relação não só às dívidas, como também à existência de processos. O pessoal esquece de pesquisar se tem a ação do devedor contra o banco, se tem alguma liminar deferida. Já cansei de participar de leilão, de dar sinal vermelho para leilão, que tinha liminar deferido, o pessoal dá lança, assim, depois não vai conseguir fazer nada. Então, esses pontos são muito importantes. É claro que a gente tem a questão das intimações também, que a gente tem sempre que pensar no judicial e no extrajudicial, mas com relação ao judicial tem algumas intimações que a gente até consegue driblar, que são importantes a gente analisar, mas a gente consegue, na prática, driblar se elas não acontecerem. E no extra, o que o pessoal pergunta muito, e você até vai poder talvez dizer melhor do que eu, é se é necessário ir no cartório pegar as intimações que aconteceram para ter certeza se o oficial fez as intimações e toda aquela coisa. O pessoal tem muito medo disso. E assim, eu digo que não é necessário fazer isso. É, eu já recomendo que sim, Dandara, porque, veja, você tá com a razão jurídica do ponto de vista de eu estou ali guiado pelo princípio da confiança na administração pública, com um imóvel que me está me dizendo que a consolidação da propriedade já aconteceu e a transferência com os leilões negativos definitiva ao credor. Porém, a 14.711, quando ela altera o artigo 30 da 9.514, ela faz um bem danado, porque ela blinda todos os seus clientes que estão comprando imóvel
em leilão Uhum. extrajudicial, porque diz que qualquer circunstância do devedor não vai anular o leilão. Isso é uma importação do que já tinha no CPC, Uhum. muito positiva, né? Como você sabe, para o extrajudicial e para investimento em imóvel de alienação fiduciária, porque, gente, inúmeros casos, eu já vi inúmeros casos. Já vi advogando para banco, já vi advogando para arrematante, pô, alguma outra vez também para aquele que perdeu o imóvel. Várias vezes ações judiciais sobrevinham e atrapalhavam a arrematação. Isso pode acontecer no judicial, mas acontece com mais frequência no extrajudicial, né, Uhum. Dandara? O Sim. devedor ali, se munindo de vários artifícios, ele vai e alega. Bem, o que mais dá problema no leilão extrajudicial é a intimação. Então, quando a 14.711 ela foi feita, as instituições financeiras, e aí a Dandara foi gentil comigo, né, por conta de eu ter participado também da concepção da 14.711, o governo federal nos convidou para participar como especialistas, mas antes disso foram anos de pandemia debatendo um projeto entre os legisladores e depois como consultor jurídico dos juiz de imóveis, eu acompanhei aí no Congresso do PL 41 e 88, hoje a gente está padronizando a aplicação. E uma das coisas que estavam muito pujantes era justamente dar segurança jurídica a quem investia no leilão extrajudicial e tinha essas intempéries de uma certa Uhum. imprevisibilidade. Para quem já arrematou, pagou, tá ali, o credor já recebeu o dinheiro dele, a pessoa já está no imóvel, vem uma decisão anulando o leilão, mexendo com o posse das pessoas. Então, assim, hoje, a bala de prata pelo artigo 30 da 9.514, é a intimação. Então, eu a recomendo, porque, inclusive, um eventual vício no processo judicial, acho muito mais raro de ser anulado o leilão. Então, é muito mais raro um Uhum. leilão judicial ser anulado, né, Dandara? Mas o leilão extrajudicial poderá ser anulado se a intimação ela foi nula. Uhum. E essa intimação nula, ela vai acontecer com algumas circunstâncias que vocês têm que ter atenção aí nessa auditoria. Vale a pena pegar cópia integral do processo de execução da alienação fiduciária, nesse due diligence, quando o cliente está disposto aí a fazer esse serviço e você olhar a maneira como foi intimado. Melhor dos mundos, o devedor assinou a notificação e não tem discussão ali, não tem Ai, pugnação é nos tão autos, raro. né? Pois é, ele sempre se furta, mas esse é o melhor dos mundos, né? Ele assinou, etc., ou uma pessoa, a esposa, o esposo, enfim, assinar essa notificação. Se a intimação ela foi ficta, no que a lei está chamando de lugar incerto, não sabido, você precisa ver se de fato o lugar não tinha portaria, se foram tentadas as três tentativas, se foram realizadas as três tentativas, porque ainda tem cartório que não realiza a intimação por hora certa, que embora não Uhum. esteja na lei, é um entendimento já do STJ a necessidade de realização por hora certa, né? Então, tem algumas Uhum. coisas que vocês podem fazer para diminuir o risco dessa nulidade aí na arrematação do leilão de fruto de leilão extrajudicial. E eu acho Uhum. que isso que a Dandara colocou sobre a natureza dos processos é de suma importância, porque no extrajudicial você precisa baixar os processos que estão na matrícula, né? Uhum. Até numa proposta que a gente vai mandar de padronização, eu acho que boa parte desses vícios que se encontram na matrícula deveriam já ser baixados na arrematação. Acho que existe um Uhum. esforço do legislador para fazer isso no artigo 10º da 14.711, mas outros, uma indisponibilidade da área trabalhista, precisa ir lá ainda peticionar, e nem Uhum. sempre o credor está ciente, o investidor está ciente desse trabalho pós-aquisição, né? Mal comparando, seria o caso da alienação fiduciária superveniente, que vai perder o efeito, né? No caso, quando a gente tiver casos como esse, Sim, que ela vai. Poderia ser o mesmo caso da indisponibilidade, da penhora, enfim, mas a gente tem que ir aos juízos e tem juiz que não determina o cancelamento. A gente tem que explicar ainda, fazer uma outra petição de reconsideração, explicando a necessidade do cancelamento e etc. Mas com relação às intimações, o meu ponto de vista, né, só para
É mais do ponto de vista prático. Assim, eu não estou pensando aqui numa pessoa que tem uma arrematação isolada, que vai trabalhar em um leilão de maneira isolada. Eu estou pensando aqui, por exemplo, num escritório de advocacia que trabalha com 10, 15, 20, 40 análises de risco por semana. E aí são leilões que, ó, tem até aqui, a Márcia falou que no Paraná não disponibilizam a certidão da consolidação com a documentação para pessoas terceiras, exigem que seja comprovada a propriedade. Tem gente que encontra ainda esse entrave. Quando vai ao RGI, não disponibilizam a documentação. Né? Seria obrigatório, Bernardo, Claro, essa disponibilização? com certeza, é obrigatório. Eu não sei se no Paraná tem alguma norma restritiva, porque o nosso maior desafio, eu sempre costumo falar, né, Dandara sabe que eu sou advogado do registro de imóveis, não são nem os registradores, são as normas que fazem para os registradores terem que cumprir. Às vezes tem normas absurdas, então é possível que, é altamente provável que no Paraná tenha alguma norma restritiva para os cartórios não darem. Ou a Márcia, ela está diante de alguns tipos de exposição específicos, né? Ou seja, aconteceu que aqueles cartórios específicos que ela trabalhou têm esse entendimento, mas no meu entendimento, Bernardo Kesi, inclusive por conta da LGPD aqui que a Maísa trouxe, não faz o menor sentido. Por quê? A 13709, a LGPD, ela autoriza o compartilhamento da informação na categoria de tratamento de dados quando a finalidade ser legítima. A finalidade aqui é absolutamente legítima. O imóvel está em leilão, é de domínio público, as condições que geraram que vão gerar aquela arrematação. É óbvio que o investidor precisa ter conhecimento do inteiro e todo desse processo. O cartório Uhum. pode até, se for o caso, tirar algumas informações de endereço, enfim, mas o endereço já é o endereço da arrematação. Eu não vejo se seria necessário anonimização. E o provimento CNJ não veda ao registro de imóveis essa informação. Atenção, o provimento CNJ, inclusive porque tem muitos delegatários aqui que nos assistem também, o provimento CNJ ele exige que seja declarada a finalidade. Então, o advogado que pedir a cópia integral do processo de consolidação da execução, ele deve declarar a finalidade. A finalidade é legítima, eu estou advogando para um cliente Uhum. interessado em comprar. Uhum. Então, não, até me comprometo aí em conversar com o Paraná, conversar com o Dr. Fidelis e entender um pouco com esse entendimento, depois compartilhar aqui se de fato é isso é um entendimento institucional, como é que fica. Fiquei até curioso saber, porque, assim, na maioria das vezes eu sempre vi os cartórios fornecendo essas informações mesmo, Dadara. Sim, das vezes que eu solicitei, eu não tive problema em conseguir. Mas eu confesso que isso não é uma praxe diante de tantas análises de risco, muitas vezes para leilão daqui 2 dias, porque esse é um procedimento que Claro. engessa a análise de risco. Então, acaba que, muito embora eu tenha ficado feliz com a redação do artigo 30, eu Deixou a achei ponta que faltou. solta, né? Pois é, porque a gente já tem tanta discussão, né? A discussão do preço vil que vai continuar. Eu acho que não precisava ter colocado essa questão da intimação. Mas na prática, o que acontece, assim, que eu vejo muito, é que normalmente quando o cara quer discutir, já existe a ação. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive uma arrematação extrajudicial anulada, mas é claro que eu já ouvi casos de anulação pela falta de intimação. Eu acredito, Bernardo, que você deixar essa ponta solta no artigo 30, você gera uma insegurança muito grande, porque a partir do momento que o investidor vai lá, paga o imóvel em leilão, registra, toma posse, cara, você conceber a possibilidade de você anular uma arrematação tão avançada gera uma insegurança absurda para o mercado. Então, ainda que eu me deparasse com uma anulação nesse sentido, mesmo tendo ali a questão do artigo 30, que deixou essa ponta solta, eu iria até as últimas para discutir sobre isso, né? Graças a Deus eu nunca me deparei. Tive um cliente que já chegou ao meu escritório me perguntando se eu prestava assessoria para isso, mas na época nem fez sentido para mim, porque ele deixou a situação ficar tão encalacrada que, sabe, o problema não valia a pena eu pegar. Ele arrematou no leilão extrajudicial, vendeu. A pessoa que comprou vendeu também. Já tinha um monte de gente envolvida e a arrematação foi anulada. E aí a arrematação foi anulada, desfez todas as vendas, uma loucura. Eu falei, cara, sabe, não dá para você conceber uma coisa dessa, sabe? Para mim é uma aberração muito grande, porque gera essa insegurança para o mercado. Esse cara continua investindo em leilão, ele não se traumatizou, mas normalmente traumatizaria uma pessoa que nunca mais ia querer comprar
e leilão, né? Então, essa questão das intimações, como eu faço no meu escritório, eu busco a existência de processo do devedor contra o banco para saber se isso já está sendo discutido. Normalmente, em 80% dos casos, já existe ação do devedor contra o banco. 80% dos casos que eu analiso, não sei a galera que está aqui nos assistindo. E aí, já existindo ação do devedor contra o banco, muitas vezes o banco já juntou contestação, mostrando lá as intimações que aconteceram, que ele efetuou de maneira regular. Muitas vezes já tem decisão do juiz indeferindo a liminar. E aí, vendo esse posicionamento do juiz, muitas vezes a gente vai adiante. Quando não existe ação do devedor contra o banco e a gente não consegue, né, a informação, tem vezes que o próprio texto da consolidação na matrícula diz como se deu essa intimação, né? Tem muitos casos que a gente consegue ver lá consolidação da propriedade, intimação realizada na data tal, de maneira pessoal, que foi pessoalmente, ou então se foi por edital. Então, eu vou tentando utilizar, só quando eu sinto que, cara, é melhor eu pegar isso aqui para ver se aconteceu mesmo essa intimação, que eu vou lá e busco saber, porque senão acaba engessando demais. Eu acho que a gente ainda tem que, no futuro, brigar por essa ponta solta aí que ficou no artigo 30, porque ainda gera muita insegurança, você não acha? Eu acho que já foi um avanço grande a nova redação do artigo É, 30, mas deixou essa questão a ser analisado porque, infelizmente, pode ter tido algum erro de procedimento e algo legal eu acho que, Dandara, oferecer uma opção de due diligence mais detalhado e outra que você não vai sim, analisar isso. Como você falou, 2 dias é impossível fazer uma auditoria do auto inteiro administrativo, né? O sim. Pablo coloca aqui, meu cliente perdeu o imóvel depois de 5 anos de arrematado, o devedor comprovou a não intimação. Eu já vi algumas situações dessa também, infelizmente, Pablo. Marco, mas não percam a fé no leilão, continua sendo extremamente atrativo. E assim, é o que meu investidor, o meu gerente de carteira de investimento sempre fala, ó, quer ganhar mais dinheiro precisa ter um pouco de risco também, né? A tarefa aí do É, advogado como a Andara, é diminuir esse risco e a gente saber em que terreno se pisa para poder gerenciar esse risco caso alguma coisa aconteça. exatamente. Uma vez um empresário me falou: eu não tenho medo de investir, eu tenho medo de investir em risco que eu não conheço. O risco que eu conheço, ele já faz parte do meu investimento, né? É, Sim. e aqui o Marco pergunta se a intimação pode ser realizada via RTD. Sim, a intimação é do RI ou facultada a intimação via RTD. Dandara. Sim. E eu ia te perguntar, inclusive, mas você vê na prática essas intimações acontecerem de maneira muito irregular dentro dos cartórios? Não, eu acho que é muito comum os registros se esmerarem bastante para fazer aquilo da melhor forma possível. Acho até que a nova legislação simplificou muito, porque o que a gente vai ter um fast track hoje nos leilões extrajudiciais no seguinte sentido, na minha opinião, né, na avaliação, em uma avaliação técnica. Antes, os cartórios perdiam um tempo enorme tentando localizar esse devedor, Uhum. tentando. Então ele ia localizar no imóvel, ele mudou, aí manda para aquele imóvel, ele já não está mais aqui. Às vezes o sujeito mudou de lugar de endereço 2, 3 vezes. Havia uma dificuldade um temor aí de fazer a hora certa, quando não tinha porteiro, porque não tinha nem a quem eu fazer saber que eu voltaria para fazer por hora certa. Então, hora certa depende que eu noticie alguém, né? Uhum. E eu declarar a pessoa em lugar incerto, não sabido, era mais difícil, porque eu tinha que. Era subjetiva a circunstância Sim. que me levava para aquilo. E agora aquilo a situação está muito padronizada. Uhum. Toda vez que eu fizer 3 intimações no endereço do imóvel, eu vou poder dizer que ele está em lugar incerto, não sabido. Há uma presunção, né? E essa presunção, ela facilita muito, porque se o devedor mudou de endereço, pela nova legislação, ele é obrigado a informar o credor. Então, a Uhum. gente fechou uma grande ponta que estava solta, que eram as ações de anulação do leilão extrajudicial, que eram propostas pelos advogados dos devedores, que traziam a notícia de que, olha, ele não foi intimado, o endereço que ele residia aqui era outro, aquilo era da circunstância do conhecimento do credor, não, e agora não precisa. O ônus de informar
uma alteração do endereço que repercuta na execução extrajudicial é estritamente do devedor. E outro Sim. dia até uma pessoa falou assim comigo, professor, tem alguma ação judicial que eu possa manejar para paralisar leilão? Aí eu disse assim, pagamento, parcelamento. O outro dia uma pessoa falou assim, sou interina no cartório que perdi agora com a reestruturação, o que faço? Eu disse, estude, né? Vamos estudar para o próximo concurso. Gente, a fama essa cultura do almoço de graça, né, é uma cultura péssima. A gente não pode ter um judiciário cliente disso, de que tudo pode ser paralisado. Óbvio que o judiciário precisa ser instância de revisão de injustiças, mas estando dentro da lei, não tem por que paralisar um processo extrajudicial. É extremamente maléfico a todo o sistema, esse tipo de Sim. questão. E o que a gente vê acontecer muito na prática também são consignações em pagamento, tentando paralisar esse procedimento extrajudicial. Eu já tive alguns casos, inclusive eu tive um caso muito peculiar em Manaus, que tinha uma consignação em pagamento em andamento. Nossa, esse caso foi muito bizarro. Tinha uma consignação em pagamento em andamento. E o devedor ele pagou o valor que ele entendia devido. E só que era, na realidade, era uma construtora, que era a credora fiduciária. E aí durante o curso do processo, eles alegaram que não davam quitação porque não cobria o valor todo da dívida, não tinha liminar deferida para sustar leilão, não tinha nada. E eles informaram o juiz que iam prosseguir com o procedimento expropriatório, ou seja, que iam consolidar a propriedade, que iam fazer o procedimento de leilão e tudo mais. O devedor continuou peticionando, não, mas olha aqui, eu paguei, continuou batendo nessa tecla. E existiam ações, olha que curioso, existiam ações contra a construtora em curso. E daí pediram penhora no rosto desses autos, o juiz liberou o dinheiro para esse processo, deliberadamente, liberou o dinheiro para esse processo, e nesse ínterim aconteceu o leilão. Eu, com ciência dessa consignação em pagamento, obviamente não havia valor nenhum liberado na época que eu fiz a análise de risco, dei sinal verde para minha cliente, participamos, arrematamos o imóvel, e daí, depois disso, houve a liberação, o juiz entendeu pela quitação e deu uma liminar depois disso para o devedor para que a gente não conseguisse a emissão na posse. Então, olha que ficou olha, foi uma arrematação tão embolada assim que aconteceu. Então, mesmo em consignações em pagamento, acontece muito do devedor utilizar esse meio para conseguir travar de alguma maneira o procedimento expropriatório, então, que o banco realiza. Então, tem vários artifícios que o devedor usa e eu acho que a gente tem que diminuir mesmo a quantidade de subterfúgios, porque senão não vai pagar a dívida nunca. Também já chegou um monte de gente pelo Instagram até, eu tô perdendo meu imóvel em leilão extrajudicial. Aí faz uma consulta comigo para saber como impedir que isso aconteça. Cara, tem pagar mesmo, não tem jeito, sabe? Aí depois teve um cara que uma vez ainda me perguntou assim, ainda teve a cara de pau de me perguntar na consulta. Tá bom, então não tenho como impedir esse leilão, mas eu posso destruir o imóvel? Me perguntou assim mesmo. Eu posso destruir o imóvel? Meu Deus. É porque eu construí uma Pior que tem piscina na gente que casa e faz eu não isso, vou. né? Que arranca Faz. até privada. Eu construí uma piscina e eu não vou deixar uma piscina para quem vai arrematar. Eu construí churrasqueira. Eu falei, cara, tu fica até sem reação, né, diante de uma pergunta dessas. Então, enfim, a gente tem que ter realmente muita cautela aí nessas análises e, em geral, como eu falei, normalmente já existe alguma ação do devedor contra o banco discutindo a realização do leilão. E eu só tive, olha, na minha experiência, acho que eu só tive uns 2 ou 3 casos que não havia ação prévia e depois que a gente arrematou, o devedor entrou com a ação contra o banco, discutindo qualquer coisa, né? E aí, obviamente, fica um alerta para o pessoal, Bernardo, porque é impressionante a quantidade de gente que eu vejo prestar assessoria jurídica em leilão extrajudicial e existindo ou não existindo a ação do devedor contra o banco, simplesmente deixa a ação. Gente, olha só esses foguetes aparecendo. Tá aparecendo pra vocês também? O que que você fez? Eu não Fazer sei, isso? eu fiz assim. Eu gesticulo muito e o negócio agora tá me seguindo aqui na gesticulação. Gostei, o Instagram está celebrando sua capacidade de body language, de atenção. Dia 15 de abril, segunda-feira, às 18h55, vejo com a doutora Dandara Baltazar
a assertividade, a confiança que o advogado imobiliário precisa ter, inclusive de leilão, para poder superar Ai, as suas gente, que adversidades. loucura! Essa nunca tinha acontecido. Mas o alerta que fica para o pessoal é sempre entrar nesses processos, porque o juiz muitas vezes fica vendido na situação. Então, o que a gente vê muito acontecer é o pessoal arrematar. Existe ação do devedor contra o banco discutindo o que quer que seja. Intimação, pagamento, o que for. E o pessoal deixa a ação correr. Então, ninguém informa que a arrematação ocorreu, ninguém informa que existe um terceiro de boa-fé, o juiz não tem bola de cristal. Então, Uhum. fica o alerta, gente, para sempre que arrematar imóvel em leilão extrajudicial, o arrematante é terceiro interessado nisso, no deslinde desse processo. Então, tem que entrar na ação, informar que. Eu sempre gosto de informar que a ação perdeu o objeto, que o imóvel já foi arrematado, que não tem que discutir mais nada, que tem que ir para perdas e danos. Eu sempre vou mais assim, né, para ver se cola. Mas tem que entrar no processo para o juiz saber que existe um terceiro ali. Eu tenho um caso também em Manaus, de um cliente que arrematou um imóvel em leilão extrajudicial e o devedor entrou com uma ação recente até, entrou depois do leilão, e só que ele só colocou o banco no polo passivo, colocou o banco no polo passivo e o juiz sequer atentou que o imóvel já tinha sido arrematado. Daí o juiz mandou que o banco não realizasse nenhum leilão. Olha isso, o juiz sequer sabia que o leilão já tinha sido realizado, que já tinha um terceiro de boa-fé. Então, eu ali, como advogado da arrematante, entrei no processo e falei, não, excelência, olha aqui, já foi realizado o leilão, já tem um terceiro de boa-fé arrematante, então é muito importante que o pessoal sempre trabalhe nesses processos que existem, né? Uma coisa que eu vejo acontecer sempre é a turma não ter noção de que deve pagar também o emolumento ao registrador da arrematação. E muitas vezes os cancelamentos que são devidos para a regularização da matrícula, né? E isso é algo que tem que ser adimplido, né? Obviamente Uhum, eu vou defender isso, mas é importante lembrar que existe ainda o custo. Vocês podem até encontrar algum juiz que sustente a gratuidade do ato, uhum. mas assim, particularmente consegui várias liminares, né? Conseguimos várias liminares e decisões e acórdãos reformando o entendimento de juízes que determinavam que a arrematação fosse registrada sem custo ao arrematante. Não é justo, gente. É uma transação imobiliária. Então, eu estou falando isso porque os editais quase nunca mencionam que vai ter É. custo de arrematação. E aí depois o cliente fica chateado, né, Dandara? Porque ele não tinha Fica. noção. E esses custos são altos, tá? O que Então, eu faço e quando se sobretudo em trata de alguns leilão estados. são altíssimos em alguns estados, né? Aqui no Rio de Janeiro é bem alto, inclusive. Tem registros que podem sair na faixa de 10, 15 mil reais se não tomar É, de- cuidado. Então, porque acompanha o valor do imóvel, né? exato. E no caso das penhoras, eu acho que é um percentual sobre o É, valor da dívida, não é isso? estados como São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm a verbação de cancelamento com o valor econômico da dívida, não é do Isso. imóvel. Achei que você estava falando do registro da arrematação, que aí sim é pelo valor do imóvel. Então, as duas Ah, não, coisas. não. Eu tô falando de uma maneira geral, né? Porque além de você pagar o registro da arrematação, nossa, você já viu gente pedindo gratuidade para o registro da arrematação? Claro, absurdo. Isso acontece todos os dias. Todos os Que dias. isso, gente? O juiz, ele dá, faz ali o alvará judicial, né? Enfim, a arrematação, a carta de arrematação, o que vai ser objeto ali do registro. Essa carta de arrematação, ela é levada ao cartório e o cartório pede para poder pagar os emolumentos. E vários advogados voltam ao juiz questionando o pagamento dos emolumentos, dizendo que não estava no edital, ou então dizendo que deveria ser Pô, mas isso é gratuito. até má fé, É né? uma beira má Poxa. fé. É beira má fé. Lembrando que a maior parte dos cartórios sobrevive, né? Não são cartórios multimilionários, como algumas pessoas Sim, acham. Então, sim. aquele monumento faz a diferença. E até para os que têm uma rentabilidade maior, todos os emolumentos, eles remuneram os cartórios gratuitos, né, pelos fundos de compensação. Então, é um sistema que precisa do pagamento. Aham. Não tem nada, não tem um real do governo ali sustentando aquilo. E esse é um assunto que sempre pode gerar algum tipo de embaraço. Outra coisa, Dandara, que você falou aí que eu acho muito importante enfatizar para todos é analisar o passivo judicial daquele devedor
Porque, por exemplo, uma ação de uso capião pode não estar averbada na matrícula e estar com um processo de alienação fiduciária e o imóvel já foi perdido para uma outra Uhum. pessoa que tem direito ao uso capião. Você só vai conseguir encontrar isso buscando no nome do devedor, né? A ação judicial. Além Sim. dessa que você falou de discussão com o banco. Sim, eu sempre busco todas essas ações. Eu já tive dois casos de uso capião, mas eram imóveis da Caixa. E aí acabou que a discussão foi para o viés de que imóveis públicos não podem ser usucapidos, né? Mas, graças a Deus, eu também não vejo muito usucapião na prática, não, nas minhas pesquisas. Mas é um medo que o pessoal tem recorrente. Mas com relação a essa questão dos emolumentos, quando você falou, achei que você estivesse falando até de penhora em disponibilidade, porque me soa tão absurdo alguém pedir gratuidade para poder registrar a carta que não faz o menor sentido. O que eu faço com relação aos gravames, penhora, indisponibilidade, o que quer que seja, muitas vezes eu peço para o juiz tirar do produto da arrematação para que pague o cancelamento desses gravames, porque foi o executado que deu causa. Se eu ganho sempre, não. A maioria dos juízes fala que é o arrematante que tem que pagar mesmo. Mas eu sempre tento, porque em muitos casos dá um valor absurdo assim de cancelamento de gravames e muitas vezes a gente até acaba dando sinal vermelho por conta desses gravames que tem na matrícula quando são muitos, né? Mas com relação a essa questão de buscar o uso capião também é muito importante porque, embora eu não veja acontecer tanto na prática, vez ou outra acontece, já vi casos em que a pessoa ficou com a arrematação travada porque existiu uso capião, aí me procurou para tentar resolver. Mas tem coisas que é aquilo que eu falei, né? Às vezes a arrematação de imóvel em leilão é um tipo de assessoria jurídica que a gente presta, até para o pessoal aqui que é advogado, que oferece bons honorários. A gente ganha honorários em cima do valor da arrematação. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com um problema, chega alguém com uma arrematação que não anda, tem um uso capião, tem um monte de problema. A pessoa, você oferece, você manda proposta de honorários no valor que você cobraria, né, para prestar assessoria jurídica completa, para que essa besteira não acontecesse, a pessoa acha caro. Então, esse tipo de problema, assim, para pegar, para resolver, às vezes nem vale a pena, por conta da assessoria completa fazer muito mais sentido dentro do escritório, né? Mas a quantidade de gente com problema aí porque arremata sozinha é gigantesca e só tende a aumentar. E falta, Bernardo, falta advogado especialista para lidar com todos esses problemas. Acredite. Com certeza, Dandara. O Pablo pergunta, pode pedir a gratuidade direta ao RGI? Não pode. Gente, gratuidade no cartório de imóveis é para atos de pessoas carentes. Quando você arremata um imóvel, você não é carente, porque você tem poder econômico para pagar pelo serviço, né? Então, não existe arrematação de graça. Você paga o imposto, você paga o condomínio, você paga o cartório de imóveis também, que é assim que funciona o sistema e a gente precisa falar também as coisas como elas são, né? Não adianta eu defender aqui uma tese que na prática a jurisprudência não reconhece ou a lei, Sim, né, falar para você jogar para a galera. Então, existe todo um sistema do judicial e do extrajudicial que é o que faz ele funcionar, né? sim. Então, eu acho que isso é bastante importante. Dandara, já para a gente ir caminhando para o nosso nossa reta final aqui, tenho certeza você vai poder voltar quando a gente montar esse curso de due diligence para falar com mais tempo sobre o leilão extrajudicial e judicial. Mas na sua experiência, conta aqui para o pessoal o que que você acha que é a posse, quem está ocupando esse imóvel, faz diferença no perfil de quem está ocupando esse imóvel? Conta pra gente aí Boa pergunta. como é que você analisa isso, o que que você na sua experiência detectou. No leilão judicial, eu acho que não faz a menor diferença, porque a gente vai conseguir a posse, independente de quem esteja dentro do imóvel. Então, é claro que em alguns casos, quando a gente fala, tem um locatário no imóvel, tende a ser um pouco mais tranquilo, porque às vezes o cara já até saiu, e aí a gente, com a carta de arrematação, muitas vezes consegue cadastrar no condomínio e entra. Tem um problema que a gente enfrenta muito em São Paulo, com certa constância, que é os juízes expedirem a carta de arrematação, determinarem o registro para depois determinar a expedição do mandado de missão na posse. Então, diante de certos problemas como esses em São Paulo, a gente conseguir desocupar numa boa, né, o imóvel é melhor, porque aí, se for um locatário, muitas vezes eu não preciso do mandado de missão na posse, eu vou lá
vejo que o cara já desocupou, entro no imóvel, enfim. Mas no leilão judicial realmente não faz tanta diferença. Mandado uma vez expedido, a pessoa vai ter que sair. Agora, de fato, no leilão extrajudicial faz uma certa diferença para você saber se ter uma ideia se você vai conseguir desocupar esse imóvel amigavelmente. Então, de novo, eu volto no caso do locatário. Muitas vezes o locatário é um que não vai oferecer resistência para sair do imóvel, via de regra, né? Tem locatário que oferece, já vi, etc., mas via de regra não. E daí você conversando com esse locatário para ele sair, ou tem clientes que até querem manter a locação, né? E aí só refaz aquele contrato de locação, então faz uma certa diferença sim. Mas a bem da verdade é que em qualquer dos dois casos, o imóvel vai ser desocupado. Se você estiver bem assessorado, ou então se você, enquanto advogado, souber exatamente o que está fazendo. Porque se você entrar com uma ação de missão na posse, você tem que saber que a liminar tem que ser deferida e instruir o processo nesse sentido, caso ele não caminhe como você espera. No leilão judicial, a mesma coisa, o mandado de missão na posse deve ser expedido. Então, o imóvel vai ser desocupado independente de quem esteja nele. Mas é claro que no leilão extrajudicial faz uma certa diferença, sim, eu diria. O pessoal está perguntando muito aqui qual é o seu entendimento sobre os locatários. A O questão do direito de locatário, preferência e vigência. não. O locatário não tem direito de preferência no leilão. O locatário não tem direito de preferência no leilão. E com Jurisprudência relação. já pacífica, a ausência da Isso, preferência. isso, não tem direito de preferência no Mesmo com leilão, registro na matrícula, né? mesmo com registro na matrícula. O que vai acontecer com o registro na matrícula é que a gente vai ter que A respeitar esse contrato vigência. de locação, a vigência dele, exatamente. Porque aí da publicidade a terceiros a gente acaba tendo que respeitar. Mas mesmo assim, nesses casos, para alguns clientes faz sentido esperar e etc, enfim. Mas outro ponto interessante sobre o locatário é que muitas pessoas, isso é um ponto que eu vou alertar vocês, arrematam o imóvel em leilão extrajudicial ou até mesmo no judicial e querem já começar a receber o aluguel referente a essa locação, porque o pessoal por aí, né, que ensina os leigos a arrematarem, fala, olha que maravilha, arremate imóvel locado e você já vai arrematar ganhando dinheiro, você já pode se subrogar na posição do locador e receber os aluguéis. Só que o que o pessoal não se atenta é que na maioria dos casos, principalmente no leilão extrajudicial, esse contrato de locação não tem validade perante o credor fiduciário, ele não produz efeitos perante o credor fiduciário porque ele não anuiu com esse contrato de locação. Então, consequentemente, ele também não vai produzir efeitos perante o adquirente, o arrematante. Mas, no meu entendimento, se você arremata e já vai para cima do locatário para receber aluguel enquanto você não desembaraça e depois quer tirar o cara de lá com a ação de missão na posse, não vai tirar. Vai ter que entrar com uma ação de despejo para tirar o cara de lá. Então, se você tem o intuito de emitir na posse do imóvel, finge a demência sobre o contrato de locação. Finge que nem reconhece a locação que ali se instaurou, entendeu? É o Uhum. que eu falo para os meus alunos, falo para os meus clientes, porque eles arrematam o imóvel locado e querem já que eu entre em contato para receber aluguel. Eu falo, você quer emissão na posse ou você quer receber aluguel? Ah, não quero emissão na posse. Então, te acalma, vamos desocupar esse imóvel, não vai receber aluguel nenhum, porque a gente não pode reconhecer a existência, a validade ou qualquer coisa desse contrato de locação, porque existe muita jurisprudência, Bernardo, no sentido de que o imóvel estando locado, você deve entrar com ação de despejo, independente do fato do banco não ter anuído com essa locação, mas isso está errado. Isso está errado. O banco tem que anuir. Se o banco não anuir, essa locação não tem efeito. Ele vai poder entrar com a reintegração de posse dele. E no caso do arrematante, a emissão na posse. Então, é bem por aí para o pessoal ter atenção quando o imóvel estiver alocado para não sair cobrando aluguel de quem está lá ocupando. A não ser que você possa fazer um novo contrato, um aditivo, né, com esse locatário e negociar. Isso. Muitos vão fazer isso. Essa questão de locação, eu percebi na jurisprudência que havia uma citação em relação à vigência lá nos idos de 2011, 12. Eu tive um cliente, Dandara, que é uma grande rede de varejo, que tinha um contrato não registrado na matrícula de matrículas, né? E já naquela época o locador já dava dificuldade financeira, já dava indícios de dificuldade financeira. Então, o que que eu corri para fazer? Registrar a vigência em todos os três contratos, todas as três matrículas. E aí, dito e feito,
teve RJ e agora falência, e o juízo vai ter que respeitar a vigência dele, o investimento que ele fez, porque o contrato estava já registrado em relação a isso, mas a preferência não. Ele para poder arrematar o imóvel, que é uma possibilidade, ele vai concorrer com os demais, né, no processo judicial ali para o leilão judicial. Uma outra questão interessante também, gente, que aí dá uma super dica para todo mundo, é uma ausência de cultura muito significativa. Logo no início da minha advocacia imobiliária, Dandara, chegou lá até uma pessoa que era minha conhecida também, porque não se iludam, as pessoas que vão lhe procurar mais as que conhecem você de infância, né, seu vizinho que você fala que você é advogado imobiliário, as pessoas que você consegue atingir no Instagram, né? Não vai chegar uma pessoa desconhecida do nada, assim, no início da advocacia. Não. Essa pessoa era conhecida, sabia que eu estava fazendo advocacia imobiliária, e ele estava com o seguinte problema. Ele tinha investido R$ 1 milhão numa loja de casamento, loja de noiva de casamento, altíssimo Aham. padrão. Uma casa, assim, num bairro super valorizado da cidade, que ele fez uma reforma de 1 milhão. Gente, essa pessoa em nenhum momento tirou uma certidão na matrícula do imóvel. Ele não sabia que o imóvel estava hipotecado, que era a hipoteca do decreto 70 de 66, que já era uma execução extrajudicial antes da alienação fiduciária. Ele não sabia disso, ele recebeu uma intimação da Caixa informando que o imóvel estava para ser leiloado e ele, sem nem estar na matrícula com o contrato, e nesse caso, como ele estava Boa. hipotecado, eram títulos potencialmente contraditórios, né? Porque você tem essa questão da anuência do credor hipotecário também. Então, olha só, ele fez R$ 1 milhão de investimento, foi uma cirurgia enorme jurídica para conseguir manter ele nessa posse. Acabou que a gente conseguiu fazer uma procuração em casa própria, ele refinanciou em nome do devedor, depois que o devedor conseguiu, ele conseguiu adimplir, ele transferiu para o nome próprio, mas assim, outras circunstâncias ele poderia ter tido um desfecho negativo simplesmente porque as pessoas não fizeram due diligence. Então, o due diligence é essencial, vejam vocês, para o locatário em relação à dívida da garantia, para quem está comprando em relação à dívida da garantia, para outras circunstâncias também, quando você quer garantir a sua posse numa situação de imóvel com dívida do credor, né? Mas Dandara, olha só, gente, Exatamente. sigam a Dandara, essa pérola, essa belezura de conhecimento e de alma também, uma pessoa super ponta firme. Eu adoro ver os depoimentos dela do dia a dia dos leilões. E para você que está aqui se familiarizando com o Due Diligence, eu vou anunciar uma coisa em primeira mão, Dandara. Nossa semana gratuita de Due Diligence, se você me permitir, dia Claro. 7 a 9 de maio, terça, quarta e quinta. Vou fazer um curso gratuito aqui na internet, Os Segredos do Due Diligence Imobiliário. Em breve eu vou abrir o link para todo mundo poder se inscrever, para poder ter um pouco mais de acesso a esse monte de informação. Dandara, muito obrigado. Foi muito legal nossa live, muito dinâmica. O pessoal acho que gostou bastante, hein? Ótimo. Sim, sim, Bernardo, de novo te agradecer pelo convite. É um prazer falar aqui do que eu mais amo falar, que é leilão. Poderia falar de leilão o dia inteiro, tem muita coisa para a gente falar, isso aqui é verdade, né? Pontos que realmente uma live não dá, a gente poderia falar de leilão de direitos, a gente poderia falar de usufruto. Inclusive, convido o pessoal que gosta de leilão a se inscrever lá na comissão de leilões do Ibradim. Toda última terça-feira do mês a gente faz uma reunião. Na última terça-feira foi muito bacana, a gente falou sobre usufruto, tivemos a presença ilustre do Melim, que participou lá com a gente também. Essa terça-feira, na última terça-feira desse Não, mês, a gente se vai você falar não de leilão de sabe, direitos. atenção, se você não sabe quem é Melim Chalub, você não é um advogado imobiliário, você não tem a carteirinha. Melim participou, não foi, Dandara? Que fantástico. Participou ativamente lá conosco, foi muito bacana. Bernardo também já participou com a gente, já deu uma super aula lá. Então, se inscrevam na comissão de leilões. Para se inscrever, precisa ser associado do Ibradim, então vai lá, porque tem congresso em agosto, né? Vou conhecer terras baianas. E Pois é isso, é. Bernardo. Muito obrigada. Foi muito gostoso a gente falar sobre isso. Espero que os leilões continuem aí nessa crescente
de discussões mesmo no nosso meio imobiliário, porque é muito importante a gente falar cada vez mais sobre esses temas tão importantes. Como eu falei, né, do leilão de direitos, eu acho que o tema da dívida condominial e alienação fiduciária, os leilões de direitos são temas que a gente ainda tem que debater mais para ter uma linearidade aí no mundo dos leilões. Então tem muita coisa ainda para a gente falar, com certeza. Tá ótimo, minha linda. Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Você, meus caríssimos colegas e alunos, obrigado por estar aqui conosco. Quem quiser se associar ao Ibradim, é uma associação sem fins lucrativos, composta por mais de 3.000 pessoas, entre advogados, bancas de advocacia, notários, registradores, magistrados e outros profissionais do direito imobiliário. Essa grande rede de compartilhamento do conhecimento é composta por pessoas como a Dandara, que se dispõe aí a tocar a comissão de leilão junto com a grande Celina, e é isso que a Dandara estava chamando vocês. Então, quem ainda não faz parte do Ibradim, pode entrar no ibradim.org.br, requerer associação e depois solicitar o ingresso na comissão de leilões também. Tem milhões de comissões do direito imobiliário, tem leilão, tem condomínio, tem loteamento, tem corporação, tem locações, tem trabalhista, tem consumidor, tem família, associações, é, processo contencioso, né? Enfim, são 20 comissões. É Dá para muito falar todas aqui. maravilhoso. É Sem muito. contar o E o nosso, próprio congresso em si, que é fora de comentários, né? Nem esse ano o precisa congresso vai comentar. ser em Salvador, na nossa Bahia. Sim, Estamos aí já vendo ansiosa. muita coisa. Então, gente, obrigado. Vou deixar essa live salva, tentar compartilhar também com o perfil da nossa Dandara. Vocês gostaram dessa live? Compartilhe o link com outras pessoas para poder ter acesso a elas. E Isso aí. seguimos todas segundas-feiras, 18 horas, nas lives Fora do Juízo, contando aí a experiência prática e o arcabouço teórico do direito imobiliário de verdade, do direito imobiliário extrajudicial também. Tchau, pessoal. Obrigado, Dandara. Tchau, Fique com Deus. Bernardo. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.